Bom dia, amigos, bom dia, amigas. Sejam bem-vindos aqui à Toca do Leão para o nosso cafezinho habitual dos domingos, cafezinho gostoso que eu ofereço para vocês aí, no momento em que for assistir o nosso vídeo, e também compartilho contigo o que você tiver aí no momento em que for assistir o vídeo. É uma alegria recebê-los aqui na nossa Toca do Leão, pedindo aos amigos que não são inscritos que ajudem a aumentar a nossa família de inscritos no Toca do Leão, no nosso canal. Nós estamos chegando nos 500 e queremos partir daí para os 1000 e daí para frente aumentar essa família maravilhosa que aos domingos de manhã se reúne. Se você já é inscrito, acione o sininho para receber as novas notificações. E dê o seu gostei, o seu joinha, né? Para que nós possamos dar ao YouTube a certeza de que o programa é bem aceito, de que o programa é bem visto, e então eles possam ampliar a divulgação do nosso trabalho. E também compartilhem se acharem que o programa valeu a pena. Então, amigos, nosso assunto de hoje é o poder condicionante da mente. Vamos ao tema. O Dr. John D. Radcliffe, ele escreveu um artigo para a revista Seleções de junho de 1963, cujo título era "Você é hipocondríaco?" E narra nesse artigo um fato interessante que ocorreu com a poetisa, famosíssima poetisa Elizabeth Barrett Browning. E ele diz que Elizabeth, quando criança, o pai era muito irracível, o pai era difícil de suportar, um homem enérgico, bravo ao extremo, e ela se sentia aterrorizada com aquilo, não se sentia bem, e ela falava que achava para si mesmo que não tinha como escapar da tirania do pai. Até que um dia, ainda criança, ela sofreu um pequeno acidente doméstico e teve uma lesão básica ali na coluna. Doía, e ela então vislumbrou naquela dor na coluna, que certamente passaria com o tempo, a oportunidade de se livrar da tirania do pai. Então começou a ampliar o efeito daquilo na sua mente. Ela começou a pensar que aquilo era uma doença grave, que aquilo era uma lesão importante, e foi até que se viu na cadeira de rodas. E assim foi até os seus 40 anos de idade. O pai, obviamente, movido por remorso, quem sabe, né? E naturalmente mudando de percepção das coisas, da própria filha e tudo mais, ele mudou também de atitude com a menina. Quando ela não mais se sentiu ameaçada, no entanto, ela já estava se sentindo uma inválida numa cadeira de rodas. Isso até os 40 anos, então foram quase 4 décadas em que ela esteve realmente sob o efeito do seu condicionamento mental, na cadeira de rodas, estava se sentindo realmente uma inválida. Tentaram de todas as maneiras, por meios médicos, terapêuticos, e nada. Até que um dia o seu Robert Browning, seu pai, resolveu usar uma tática e eu acho que aplicou ali nela um choque de realidade, e ao invés dela quebrar a cabeça ou ficar com a cabeça quente, ela acabou por levantar da cadeira e, como que magicamente, retomar a sua vida. Dos 40 anos em diante, ela se casou, ela se tornou uma alpinista, para quem vivera quase 4 décadas numa cadeira de rodas. E, além disso, teve filho. E Elizabeth Barrett Browning se tornou uma poetisa famosíssima no mundo todo. Então, quando o Radcliffe diz sobre o condicionamento mental e questionava as questões da hipocondria, achando que a humanidade, de uma certa maneira, é meio hipocondríaca, né? Existem em nós uma predisposição para exacerbar determinados sintomas mentais ou sintomas físicos de problemas, normalmente problemas de enfermidade. Agora, o hipocondríaco, propriamente dito, diz ele, é aquele indivíduo, como diz a doutora Ellen Flanders Dunbar, né? É aquele indivíduo obcecado pela doença, é a pessoa que elegeu lá nos escaninhos da sua mente, né?
um tipo de doença, ou os tipos de doença que quer ter, ele pronto, passa a somatizar aquilo e, de uma certa maneira, dizia ele e os outros especialistas que falam no artigo, que é muito difícil tratar isso. Porque, na verdade, quando você tem um problema físico, ataca-se o problema físico. Se é uma anomalia de natureza orgânica, aquele órgão é tratado, aquele órgão é retirado e, naturalmente, o processo clínico, cirúrgico, farmacopeico pode resolver o problema. Mas na mente é muito complicado, é muito difícil resolver os problemas na mente, porque, como diz lá em Eclesiastes, né, que quando nós colocamos na mente alguma coisa, né, diz lá, porque como imaginou na sua alma, assim é, Provérbios 23, 7. Então, aquilo que é para nós pode não ser para os outros. Então, de repente, a gente acha que está doente mesmo, que tem problemas, às vezes uma dor de cabeça, você trata, aquilo passa, em casos normais, em condições ordinárias. Uma dor na perna, né? Um mal-estar, um desconforto, tá, isso a gente trata, não se trata aí de hipocondria, mas dizia o doutor Radcliffe que isso também é meio sintomático, porém, nos casos normais a gente se livra logo do problema, corrigindo sintomas e corrigindo causas. Agora, para a pessoa que fixou que é doente, que tem uma obcecação por isso, e a que se dá o nome aí de hipocondríaco, essa pessoa, ela precisa de um tratamento especializado. Ela vai requerer um tratamento específico. Não tem como ignorar, simplesmente porque acha que não tem problema, né? Tem até uma história interessante que o Dr. Radcliffe lembra da lápide, né? Mas eu me lembro de ter lido essa história num outro lugar, que determinado senhor dizia para os filhos que era muito doente, que estava doente, já de uma certa idade avançada, né? E os filhos diziam, pai, o senhor não tem nada, já levamos o senhor no doutor fulano de tal, doutor tal, já internamos o senhor em hospital tal, e o senhor não tem nada. Então eles dizem que o senhor está bem, que isso é uma coisa da sua mente. E o pai insistindo. Como já estava bem idoso, mas ainda insistindo que estava doente, que precisava de cuidado, precisava de atendimento, os filhos, de um certo modo, levaram aquilo mais ou menos no banho-maria, né? Levava no médico, levava no outro, mas já sabiam que o diagnóstico ia ser mais ou menos parecido. De repente, por razões da vida, aquele senhor já com a idade bem adiantada, veio a falecer. E ele, quando faleceu, foi enterrado, fizeram ali um túmulo e tal, e aí o coveiro chegou para os filhos e disse, olha, eu tenho aqui uma placa que seu pai deixou aqui comigo. E essa placa ele quer que coloca no seu túmulo, mas não quer que ninguém veja até colocar. E aí os filhos aqueceram, tudo bem, aí colocaram a placa lá no túmulo, né, o epitáfio do senhorzinho, e ele dizia assim, eu não avisei que eu estava doente? Quer dizer, ele levou até o túmulo aquela ideia de que ele era doente. Então a nossa mente é idioplástica, a nossa mente ela tem um poder condicionante muito grande, ela é, de um certo modo, a moradia que nós estabelecemos, porque o nosso corpo habita ambientes materiais, ambientes físicos, geográficos, né? É uma casa de praia, um hotel, uma choupana, um casebre, uma mansão. Mas o espírito, nós que pensamos, sentimos, nós que criamos, nós que sofremos a dor ou temos o prazer, o espírito eterno, né? Que quando encarnado é a alma desse corpo, é que dá vida a esse corpo, ele, na verdade, habita o ambiente mental que ele mesmo cria. Então, nós verificamos que, dependendo de como nós pensamos, são as coisas que acontecem conosco. Né? Dizia um ditado antigo, assim é se lhe parece. Quer dizer, se para você é assim, podem argumentar o que quiserem argumentar, na tua cabeça está resolvido, na minha cabeça está resolvido. Então, nós verificamos que a mente tem um poder condicionante incrível. Então, pense em pensamentos bons, eleve pensamentos felizes, projete imagens interessantes para a sua vida, faça planos proativos, né? Enriqueça a sua capacidade de mentalizar e de pensar, porque nada foi feito do que existe sem que um pensamento antes
tivesse ordenado, organizado, criado isso no nível mental. Então, tudo o que acontece na vida, inevitavelmente, passa pelo campo mental de cada um, né? Nós somos, na criação divina, o pensamento de Deus. Deus idealizou tudo isso e criou tudo isso, universo, coisas, macro, microcosmo, né? O infinito das coisas, né? A finitude da existência física, a maravilha do corpo físico, o espetáculo, o show que é, a ponto de nos fazer nos apaixonar uns pelos outros, pelo olhar, pela estética, pela silhueta. E às vezes nem é tudo isso especificamente, mas há dentro de nós essa capacidade de criar, de se encantar, de se contagiar com as coisas boas. Também há essa possibilidade com as coisas ruins. Esse é o ponto negativo da coisa, para o qual nós devemos voltar o nosso pensamento. O apóstolo Paulo disse com muita propriedade, escrevendo aos Romanos, né, que nós deveríamos nos transformar pela renovação do nosso entendimento. E aos Efésios ele recomenda em 4:23 que renoveis no Espírito, no vosso modo de sentir. Começar a nossa renovação pelo modo de entender as coisas, pelo modo de sentir as coisas, porque se nos sentirmos doentes, vamos ficar doentes. Se ampliarmos a nossa persistência nesse estado mental condicionante da doença, vamos chegar lá, mesmo não tendo. Quer dizer, na verdade, cada um elege, né, o estado mental em que quer viver, porque o Espírito Emmanuel fala, nós guardamos essa impressão de que vivemos nos ambientes da terra, mansões, choupanas, casebres, né, palacetes, mas nós vivemos, na verdade, na nossa casa mental. Então, se nós elegermos também que somos capazes, somos proativos, que somos úteis, que somos, diríamos assim, não temos a saúde perfeita, mas temos a saúde possível, que é a saúde suficiente para aquele momento e para as coisas que nós temos que fazer. Então, queridos, nosso assunto de hoje é esse, né? O poder condicionante da nossa mente. Temos o cuidado de lidar com isso com muito carinho, né? Transformando a nossa maneira de pensar, de sentir, buscando ampliar o nosso campo de contato com Deus, de convivência com Jesus, de convivência harmônica com os nossos irmãos, nos aceitarmos a vida como ela é, aceitarmos o mundo como ele é, mas fazendo um esforço para que na nossa casa mental, de onde irradia o nosso estado de ser, a nossa capacidade de ser e as coisas que fazem de nós o que nós somos, que possa, a partir daí, né, imprimirmos no mundo e na nossa própria existência o lado bom, o lado luminoso, o lado espetacular que cada um tem, mas às vezes fica sufocado por sombras e nuvens que aparecem na nossa jornada. Na maior parte do tempo é luz intensa do amor de Deus, do amor do Cristo, é a nossa própria luz brilhando, mas com essas sombras, com essas nuvens, muitas vezes é possível que nos condicionemos a achar que não estamos bem. Verdade seja dita, o Espírito eterno e imortal, aquele que tem o poder de criar em torno de si, para si e dentro de si a realidade imaginária que quiser, ele pode perfeitamente se sentir melhor nos momentos difíceis quando ele acreditar que como tudo começou, pode também tudo passar. E nós haveremos de encontrar o nosso melhor eu, nosso melhor estado, a nossa esteira de alegria e a nossa felicidade de podermos mudar as coisas no nosso caminho, mudar as coisas dentro de nós. Aliás, Eleanor Roosevelt, esposa do ex-presidente Roosevelt dos Estados Unidos, ela dizia: ninguém pode te fazer mais feliz ou infeliz sem o seu consentimento. Você pode ser infeliz se você consentir, mas pode ser feliz se você der o seu próprio consentimento.
Nosso assunto de hoje era esse, espero que tenha ajudado a compreender esse poder condicionante da mente, todas as mentes, da nossa própria mente. E nessa manhã não há como não nos condicionarmos a aproveitar esse dia maravilhoso que Deus nos deu. Dizermos obrigado Deus, obrigado meu Pai, graças a Deus que é assim, e vamos em paz para viver esse dia. Muita paz a todos, até o nosso próximo vídeo e um beijo carinhoso no coração de cada um. Muita paz.